Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de História dessa manhã, para a segunda série do ensino médio, pelo projeto SEDUC em Ação, pela SEDUC em Ação, pelo Estado de Goiás. Eu sou a professora Fernanda e hoje pela manhã nós vamos trabalhar com as identidades africanas. E nesse sentido, nós vamos então pensar um pouco tanto África quanto América, ok? Para isso, eu trouxe para vocês uma gama de habilidades que nós vamos trabalhar durante essa aula. Nós vamos trabalhar, por exemplo, com o desenvolvimento de atitudes contrárias ao racismo, ao preconceito, a qualquer forma de discriminação. Nós vamos trabalhar também a discussão a respeito da construção do outro e das representações ao longo da história. E vamos também compreender a diversidade política e cultural da África. Vamos lá? Para o começo da nossa conversa, é importante a gente pensar um movimento de luta social muito relevante na década de 60 nos Estados Unidos, os chamados Panteras Negras, um movimento muito grande, tá? Foi um dos maiores movimentos de luta contra o preconceito étnico, pela cidadania, pela inserção de negros, negras na sociedade americana. E que teve uma repercussão muito grande, né? Tanto em esfera mundial, na própria questão da nação estadunidense. Temos acompanhado muita repercussão disso até hoje nos setores midiáticos, como a gente observou, não é fato? E vai ser um movimento extremamente influenciado quando a gente pensa, então, a década de 60, a Guerra do Vietnã. Foi uma guerra de muito peso, de grande impacto ali naquele contexto de Guerra Fria. E nós percebemos numa contrapartida muitas militâncias pacifistas, muitas militâncias pelo fim da guerra, muitas militâncias que muitas vezes vão se mostrar combativas, como era o caso dos Panteras Negras, influenciados pela ideia de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade que os inserisse enquanto cidadãos. E, nesse sentido, a gente vai perceber o quanto o movimento Woodstock vai influenciar na formação desse movimento, que teve grandes repressões, mas deixou também uma semente, deixou também grandes repercussões para a gente pensar essa discussão que estamos fazendo agora. E quando eu falo de Panteras Negras, lembra muito um personagem, o Pantera Negra, uma sacada incrível que a Marvel teve para pensar toda essa discussão. Porque para pensar comigo, a todas as vezes em que a gente começa a conversar sobre os super-heróis, a gente tem aquela noção do estereótipo, né? A figura como é o Capitão América, por exemplo, como a Mulher Maravilha, por exemplo. Existe todo um tipo físico trabalhado em torno do estereótipo genético do americano, da americana. São personagens brancos, trazem consigo uma gama de valores muito grande, né? Mas a Marvel teve essa sacada de trazer para a gente também um super-herói negro e que representa justamente esse termo, né? Pantera Negra. Mas ele não só representa a luta do negro pela cidadania nos Estados Unidos, ele não só representa a luta de negros e negras por inserção naquela sociedade, como ele também traz as suas origens, quando ele faz grande ênfase, por exemplo, à terra dele na África, Wakanda. É claro que é fictício, com certeza. No entanto, quando a gente observa o território de Wakanda, olha aqui no mapa, Wakanda, a suposta Wakanda, caso existisse, estaria aqui na região do Sudão, próxima então à Etiópia. E é uma região riquíssima em metais, mas isso não vai acontecer só no plano da ficção. São regiões realmente muito ricas na África em metais. Até quando o filme traz, né, o fato de Wakanda ser um território rico em vibrário,
que a gente sabe, pensando nas aulas de química, que é ficção, mas que, por outro lado, representa a riqueza desse território. E territórios esses que foram dominados por povos em séculos anteriores, povos europeus, até mesmo estadunidenses, em busca dessas riquezas, não é mesmo? Dilapidando essas riquezas, a cultura desses povos e esses próprios povos. Ficou muito justa, né? Essa homenagem que a Marvel trouxe para a gente em relação a toda essa gama, toda essa riqueza que é África e toda a contribuição que tiveram para a formação do povo americano e para nós também. E teremos aula para discutir a importância de povos africanos aqui no Brasil também, ok? Por isso ficou tão famosa, né, a frase do Chadwick Boseman, Wakanda Forever, e acabou repercutindo aí em grande parte dos setores midiáticos também a ideia de vidas negras importam. Não foi gratuito, foi de grande valia para nós, não é mesmo? E na medida em que a gente avança, eu trouxe para vocês aqui uma questão do Enem que problematiza justamente como que o cinema traz África como uma coisa exótica, como algo novo, algo inusitado, e, no entanto, sem valorizar as reais riquezas, tanto físicas, geológicas, culturais que aquele território tem, né? Veja aqui, por exemplo, a questão faz uma crítica ao que o cinema hollywoodiano usualmente trazia. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York, o Ace Ventura, ou, por exemplo, também o próprio Rei Leão, né? Que traz aquela versão fofa, exótica da África. Mas e a realidade? O mais bem-sucedido filme americano na África, O Rei Leão, não chegava a contar com elenco nem de seres humanos, fazendo aí um contraponto com o que nós abordamos sobre a riqueza do que é, né, toda a questão do Pantera Negra. E aqui a gente traz a produção cinematográfica referida no texto contribuiu para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória que o cinema sempre trouxe enfatiza a negligência e, respectivamente, quais aspectos do continente africano. Então, o que os filmes normalmente têm negligenciado, né? Eles trazem justamente uma negligência ao exotismo, né? E às próprias culturas dessa região. Nós encerramos por aqui, voltaremos a nos ver em breve. Muito obrigada, fiquem ligados, tá? Teremos aulas para os estudantes da terceira série do ensino médio de Química e Biologia. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.